ao ilustre deputado Alfredo Serquis. Senhor presidente, acho que não devemos nos iludir. Nós estamos diante de um desafio extremamente difícil. As tentativas anteriores fracassaram e a gente tem que extrair delas alguma lição. Eu vou procurar fazer isso. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Acho que pesquisas de opinião pública em relação a esse tema, que é tão pouco discutido pela população, e que, na minha experiência, conversando com milhares de pessoas durante a campanha, praticamente ninguém entende, eu acho que não é o caminho. Senão faríamos apenas uma pesquisa, e o que a pesquisa desse, pronto, referendaria. Não é o caso. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade também não é da imprensa e dos formadores de opinião pública e dos bem-pensantes. Se a gente lê a cobertura jornalística desse tema, ela é completamente diversionista. Por exemplo, o jornal o Globo hoje. Qual é a abordagem que o jornal dá? Não tem nada a ver com o conteúdo do tema. É se fulano ou beltrano estão na comissão, se está bem que fulano ou beltrano esteja. Eu não morro de amores pelo personagem que ali é citado, mas acho que essa é uma discussão diversionista. Então, a responsabilidade é nossa. Isso é constitucional, legal, política, moral, é nossa. Primeira questão. Segunda questão, eu acho que isso aí é o desafio da busca do consenso e da simplicidade. Acho que a primeira coisa é a gente ouvir amplamente essa comissão, ver o que as pessoas de fato acham e o relator perceber por onde pode passar um consenso, que não vai agradar 100% a todo mundo, mas que pode, de fato, dar samba, como a gente diz no Rio de Janeiro. A outra coisa é a simplicidade. Não adianta a gente pensar em coisas mirabolantes. Existe uma tradição, existe um hábito de votar, o Brasil tem uma história, as pessoas veem as eleições e se comportam de uma determinada maneira, tem certos rituais, a gente tem que atentar a tudo isso. Então, eu já avançaria dando algumas contribuições. Primeiro, queria dizer que lamento profundamente que não haja uma comissão unificada com o Senado. Facilitaria imensamente as coisas. E tendo lido a lista das 11 sugestões, aconteceu mais ou menos o que eu temia. Eu acho que o Senado olha para isso dentro de uma perspectiva um pouco de varejo. Tanto que o primeiro ponto é a questão da suplência do Senado. Eu acho que isso é um ponto perfeitamente desimportante, comparativamente com outras questões. Eu acho que a questão chave, a primeira que tem que ser abordada ali, pegar o touro pelos chifres, é a questão do sistema eleitoral. Porque uma vez que a gente consiga um mínimo de consenso sobre esse ponto, os outros pontos meio que decorrem. Financiamento público, por exemplo, ou não, meio que decorre da opção que nós façamos por um determinado sistema eleitoral ou por um amálgama original de sistemas eleitorais diferentes. Eu, pessoalmente, e o meu partido, nós somos favoráveis às eleições proporcionais por lista, como é na Espanha, em Portugal, em países que são não menos democráticos que o nosso. Por isso, eu sempre rejeitei a ideia de que o eleitor estaria sendo tungado, como diz aí um famoso formador de opinião. Não. Apenas reconheço também que esse sistema não está dentro da nossa tradição. Que desde antes de 64 e até antes disso, existe dentro do sistema eleitoral brasileiro o hábito de se votar em uma pessoa. Penso que um dos maiores problemas da política brasileira, se não o maior, é a noção de que fazer política é uma carreira profissional individual. E que o alfa e ômega da política é a figura do político, a sua carreira. Eu acho que isso é responsabilidade do sistema eleitoral que nós temos, da mesma forma que é responsabilidade do sistema eleitoral tudo que vem junto. O clientelismo, os centros assistenciais, compra de voto e tudo. Então, eu vejo, por outro lado, que nos últimos tempos tem vicejado a proposta do distritão, que é um voto majoritário que transforma o Estado todo num distrito eleitoral e torna o voto majoritário. Então, na minha opinião, e que é a opinião também do meu partido,
considerando de uma forma muito prática e muito pragmática, nós deveríamos encontrar um mecanismo de junção desses dois sistemas. Porque, se nós conseguíssemos isso de forma bem sucedida, conseguiríamos, por um lado, fortalecer os partidos, que, pura e simplesmente, a adoção do distritão acaba com os partidos. Não precisa de partido. Se isso for adotado, eu proponho até que se acabe mesmo com os partidos e cada um possa se candidatar sozinho com um número X de assinaturas. Mas, então, o sistema por lista, ele fortalece os partidos e, portanto, dá mais estabilidade aos governos e mais senso coletivo às negociações para a formação de governo. Já o distritão, ele tem uma utilidade. Ele, de fato, reforça os políticos com voto. Ele permite que aqueles que têm o voto, tenham representatividade, de fato, se afirmem. E quem são os prejudicados? Prejudicados são o chamado baixo clero, os magrinhos, o pessoal que se elege nas sobras de voto. Então, se nós pudermos, por um lado, fortalecer os partidos e, por outro lado, fortalecer lideranças políticas representativas do voto popular, eu acho que aí talvez esteja um caminho de consenso. Eu, pessoalmente, sou adepto do voto por lista ou do distrital misto na modalidade que existe na Alemanha. Há um projeto do então senador Fernando Henrique Cardoso muito bom nesse particular. Porém, a dificuldade de dividir um país com as características do Brasil em pequenas circunscrições eleitorais, onde para um voto majoritário uninominal, é muito grande. Então, me parece que, pragmaticamente, o caminho, se houver aqui consenso, que seria o mais interessante é a gente tentar casar essas duas propostas e o resto decorre. Porque, por exemplo, financiamento de campanha. Financiamento de campanha para público de campanha para candidatos individuais, de fato, seria um escândalo. Isso, e seria indefensável. O financiamento de campanha está ligado a partidos, ligado a possibilidade de haver partidos robustos, que sejam responsabilizados e fiscalizados pelos destinos desse financiamento. Aliás, a população que de fato não gosta da ideia, se formos fazer uma pesquisa, a maior parte das pessoas não gosta da ideia, mas desconhece que existe um fundo partidário, que é o financiamento público dos partidos. Já existe hoje. Então, na verdade, eu acho o seguinte, desculpe, estou me alongando para finalizar. Eu acho que a primeira coisa a se ver é o sistema eleitoral. As outras coisas decorrem disso. A questão da propaganda, como é que ela vai se dar, a questão do financiamento, como é que ele vai se dar, a questão de prazos e todas essas coisas, esses problemas que a gente costuma criar para a gente mesmo e que depois o tribunal passa a legislar em cima delas, tudo isso é decorrência. O nó górdio da questão está em ver qual é a possibilidade de consenso que a gente tem em relação ao sistema eleitoral. E a nossa proposta é que se explore, senhor relator, essa possibilidade.